Quando o Covid explodiu, eu estava trabalhando na unidade de stroke, né? Então, foi bem triste, na verdade, ver o hospital. Parecia que a gente estava andando num hospital abandonado. Primeiro porque suspenderam visitas. E aqui visita é livre. Sim, Não é igual no Brasil, você chega a certa hora, tantas pessoas. Aqui não. Tem vezes que chega 5, 6 pessoas, todo é mundo verdade. visita. Já passei por isso também. Então, aqui eles são mais abertos nesse sentido. Então, eu lembro que quando chegou, mexeram até com a estrutura da unidade. A unidade que a gente ficava, a gente foi transferida para uma outra unidade, porque eles tiveram que desocupar a nossa para descer um outro braço da UTI, para abrir a UTI, para eles poderem ter mais leitos Covid disponível. A gente teve que fazer curso, trabalhar em UTI aqui é muito diferente de trabalhar em UTI no Brasil, então eles estavam meio que preparando todos os enfermeiros do hospital para dar conta de cuidar desse tipo de paciente. Tava todo mundo louco, as minhas colegas entraram assim em parafuso, Tava pesado também, tava né? Vocês pesado. estavam trabalhando mais horas nesse dia Ainda não, é. mas eu estava na unidade de stroke, Hum. mas aí tem as duas Ah, partes, sim, né? desculpa. Sim. As pessoas vão continuar tendo stroke com ou sem Covid. Sim. Então, as pessoas com Covid vão ter stroke no hospital e vão para a nossa unidade. Então, a gente não era uma área free, porque eles dividiram o hospital em uma parte Covid e não Covid. E a nossa área era mista. Então, no começo, a gente estava muito sem saber o que fazer. Chegou um paciente Covid, e aí? A gente pode entrar no quarto? A gente tem o EPI necessário? Ninguém vem orientar a gente, porque, assim, por um momento parece que a gente estava meio abandonado, tipo assim, tá aí, ó, se virem, o que a gente tem é isso e faça isso, porque foi tudo muito rápido, né? E aí, no começo da primeira onda, eu já estava aguardando para ir para UTI, eu já tinha feito, mesmo sendo dentro do hospital, eu tive que fazer todo um processo seletivo, e eu estava aguardando ir para UTI, que deveria acontecer em maio, que foi quando abriu o Covid. Mas eu lembro que eles estavam demorando. Falei, gente, deve estar precisando. Eu liguei pra diretora e falei assim: e eu? Que dia que eu vou pra UTI? Aí ela, semana que vem. E Ah, aí eu fui pra UTI. E mudou tudo, porque eu acho que na UTI as pessoas tinham um pouco mais de conhecimento do que estava acontecendo. Então eu não senti desamparada, eu não senti assim desespero. Parece que todo mundo estava mais ou menos sabendo o que fazia, enquanto nos outros lugares um monte de gestor afastado, porque estava com sinais. Então, antes estava. Eu ainda achei. tinha, ainda tinha isso, né? Porque Ainda tinha isso. não sei se você pegou, mas a maioria das pessoas que trabalhavam em hospital pegou Covid. Pegou, eu acho. Acho que todo mundo que eu conheço pegou. Eu não peguei. É. Eu não peguei, Então, ainda não sei tinha como, mas. tem o déficit natural da profissão e ainda as pessoas saindo Sim, porque sim. pegaram, porque não podem trabalhar. E eles começaram a treinar enfermeiros sem nenhum tipo de experiência em UTI para cuidar de pacientes graves. Então foi tenso. A gente passou por um período muito ruim aqui, que foi janeiro? Ah, eu não lembro. Eu Janeiro, eu fevereiro. parei de ver notícia há muito tempo. Acho que foi a pior época da minha vida, assim, falando de enfermagem, que foi essa onda. Acho que Deve ter juntou sido o janeiro, né? resto da gripe. Eu lembro que foi assim que saiu a vacina. Então eu tava feliz porque saiu a vacina, que a gente estava começando a vacinar, mas ao mesmo tempo foi que a questão do Natal. Sim. E aí os números foram crescendo, crescendo, crescendo. E eu lembro que trabalhando dia 31 de dezembro, eles tiveram que, na pressa, abrir uma UTI Covid, porque os leitos de isolamento não estavam sendo suficientes para a quantidade de gente. E os pacientes já chegando assim da emergência direto, indo para UTI. E a gente, como se diz, tendo que se virar. Foi horrível. É. Mas uma coisa que eu acho bom lá na UTI, a gerência, eles são bem abertos com a gente. Então, existia um plano de contingência. Todo mundo sabia do plano de contingência. Quem quisesse olhar, chegava lá, olha, o painel tá assim. Então, nós temos nível 1, 2, 3 e 4, né? Tem todo um escalonamento. Então, a gente sabia. A gente chegou quase no último nível. Depois disso, eu acho que Caramba. ninguém sabia o que ia fazer. O nível 4 seria o pior cenário possível. E a gente quase chegou lá.
E agora, né, fechou a UTI Covid. Ah, bom, Então, então é mas boas notícias, né? eles pegam uma parte da UTI e eles transformam. Hum. E depois, quando o Covid acaba, eles fecham e depois ela reabre como leito de UTI normal. O que agora já começaram a acontecer as cirurgias, porque antes não tinha cirurgia, tava. Mas isso é meio complicado também, porque tinha gente que, assim, precisava fazer, tinha cirurgias necessárias que não estavam As sendo cirurgias realizadas foram só em casos de de vida ou urgência. morte. Uhum. Então, assim, É. se não operar, morre. Esses casos estavam fazendo cirurgia.